Dar você um marcador de Bíblia, então você vai pegar ele comigo. Vamos ver se eu aqui. Vem falando sobre hoje. E esse projeto aqui, ele nasceu desde que nós fizemos em 2009, 2010, as primeiras movimento profético aqui em Niterói. O Senhor nos deu a direção do Brasil para altares dos lugares altos. A gente vai falar no decorrer da mensagem. E nós fomos escrevendo as histórias. Primeiro, as histórias de cada bairro. Cada experiência que tivemos em cada bairro, quando nós fomos levantar os altares. E quando o Senhor desenhou um mapa do Brasil para nós no chão e nos enviou para a nação, para consagrar todas as cidades do Rio de Janeiro, 92 cidades, e todas as capitais do Brasil, 23 capitais. Nós, quando começamos também, fizemos relatos, né? Então já vai para 50 cidades. 50 cidades que nós já consagramos, as últimas agora, nesse último ano. E fomos a Brasília, no Marco Zero de Brasília, e essas histórias estão sendo contadas. Amém? Mas nós trouxemos uma palavra aqui falando sobre resposta de Deus. É a última mensagem desse livro. Resposta, você é a resposta de Deus para a sua geografia. E depois desses dias ministrando essa palavra, eu estava me arrumando para vir para a igreja. Eu era no dia de culto. E eu estava saindo do banheiro, o Espírito Santo falou assim comigo: chegou a hora de você produzir vinho novo, azeite e trigo, porque o meu povo está às portas para buscá-lo. Eu estava entendendo que o Senhor não apenas estava falando da palavra, mas falou desse livro e do que a gente tem para a gente começar a escrever. Amém? Então voltamos a escrever este livro. Só que para lançar o livro é muito gasto. E conversando com alguém que já lançou o livro, disse: apóstolo, faz um pré-lançamento e a sua igreja mesmo, comprando os livros antecipados, dá uma promoção para eles, e você vai poder produzir o livro e dar esse conteúdo para que o povo possa ser abençoado. Quem quer ser abençoado com a leitura desse livro? Além de contar as histórias proféticas, nós temos mensagens, e nós vamos falar sobre os 5 ministérios: ministério apostólico, ministério profético, ministério de evangelista, pastores e mestres. Nós iremos falar estamos falando sobre o ministério profético no Velho Testamento, no Novo Testamento, e iremos contar algumas histórias de avivamento desse tempo que nós já temos vivido aí nesse século. Amém? E nós vamos acrescentar o seminário de conquista de cidades, que já está pronto. Nós vamos colocar no final do livro para poder presentear os líderes que vão trabalhar com conquista de cidades. Amém? Então hoje no final nós vamos estar com a cadeira ali. Você pode encomendar o seu livro, mas encomendar não é dizer: apóstolo, eu vou encomendar. Encomendar é você fazer o Pix. Amém, amém? Amém, gente? Encomendar é você dizer: depois eu vou, porque para mandar fazer o livro lá, a gente não diz do pessoal lá, depois eu pago, né? Por exemplo, amanhã nós vamos mandar fazer a capa do livro. Só a capa são R$300. Esse aqui foi feito pela Jussiara. Dá um carro de palmas aí pela Jussiara, para a gente poder fazer o lançamento aqui. Então amanhã nós vamos pagar R$300 para um profissional fazer a capa do livro. Amém, amigo? 10 dias depois nós vamos lançar o livro já pronto, estamos terminando de escrever, lançar para diagramação. Então vai fazer toda a diagramação para que a leitura fique com cara de livro. Também fazer a correção. E aí no final do mês nós vamos mandar para a gráfica. Eu acredito que no meio de janeiro nós estamos com o livro pronto na mão. Amém? E se a minha igreja, se a minha o quê? Se a minha igreja, se a minha o quê? Se a minha igreja, se meus filhos na fé não tiverem esse desejo de receber e não se
se envolverem para fazer isso, então a gente para por aqui mesmo, não é não? Sim ou não? Sim ou não? Se dentro de casa, os meus líderes, a minha igreja, não quer ver esse projeto ir adiante, vale a pena eu fazer do lado de fora? Amém? Então eu preciso de vocês. Quem vai estar com isso com a gente? Preciso de vocês. Apenas R$30. Você vai estar nos ajudando a fazer, colocar esse projeto em prática. Fora disso, depois de lançá-lo, nós com pelo menos 150 a 200 livros, nós vamos estar indo em fevereiro para o Catar, 15 dias no Catar e uma semana na Índia. O Catar está certo, a Índia nós estamos acertando ainda. No Catar nós estaremos lá com o missionário João, missionário Yara, e temos, talvez, eles vão ser ungidos a pastores esse ano, amém? Estamos indo com esse projeto, a igreja lá está bombando, eles já estão na frente há mais de 5 anos, estão fazendo seminário online, teologia, amém? Estão fazendo, isso é prerrogativa que eu coloquei para eles, né? Apesar deles acharem que não é a hora, mas a verdade, a hora já passou, amém? E nós iremos à Índia, ter uma experiência lá no continente, lá na Indiana, para poder ministrar aquele povo lá. Vamos em família, amém? Nós vamos em família e você vai estar ajudando a cumprir essa missão apostólica. Quem quer nos enviar? Amém. Quem quer nos enviar para ficar lá de vez? E não pisar mais aqui? Quem quer que a gente volte? Amém. Pois é, né? Pelo menos na minha frente, né? Ajuda aí. Glória a Deus, amém? Então, dito essas coisas, por isso que essas bandeiras estão aí: Brasil, Catar, Índia, tá bom? Vai ser um marcador de Bíblia e isso vai abençoar você. Hoje, nós fomos padrinhos do casamento dos pastores conhecidos nossos, que já tinham se casado no civil, se casaram hoje na igreja. Por isso que eu estou pretinho, não sei se você percebeu, né? Parece que eu estou em praia, tomei sol, fui para a praia. Meio-dia a gente estava sentado no sol quente de paletó e gravata. Eu vou tirar até o paletó depois dessa. Meio-dia, costa toda bonita, eu de paletó e gravata, sentado no sol quente. Acredita nisso? A gente chegou em casa, foi dormir, acordamos 6h10, meu Deus, a gente já está atrasado para a igreja. Mas Deus é bom. Queridos, falando todas essas coisas, dizendo que eu amo vocês, dizendo que a igreja é o lugar do nosso amor, é o lugar da nossa aliança, é por ela que a gente dedica a nossa vida, e realmente o pastor que trabalha de tempo integral, que trabalha na frente da igreja, ele tem essa prerrogativa de mergulhar, né? Hoje o pastor Flávio faz esse trabalho aqui junto com a pastora Lulane, pastora Lúcia, mas o trabalho pastoral, ele nos faz mergulhar. E como nós estamos no mês da honra, falando sobre honra, é uma chamada de reflexão para a igreja, quando o próprio Deus ele fala com o povo lá em Isaías capítulo 1, ele faz essa cobrança: exaltei vocês, engrandeci vocês, e vocês viraram as costas para mim, cobrando a honra que lhe é devida. Lá na frente, em Malaquias, ele diz assim: vocês me chamam de Senhor e me chamam de Pai. Se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Se eu sou Pai, onde está a minha honra? Amém? E a honra, ela vai nortear a nossa vida, porque a honra é o único instrumento que é o instrumento de pagamento e a semente. Eu gosto de dizer que a honra é a única que você pode contar. Você semeia a honra e você colhe honra. Qualquer outra coisa você semeia menos para colher muito mais, sim ou não? Mas a honra não.
A honra você semeia ela e você colhe ela. Claro que na medida que você merece, na medida da tua posição, na medida do que você fez, na medida, sim, mas você colhe honra. Então a semente da honra é primordial. A honra faz você se separar dos demais. A honra faz você se assentar em uma posição diferenciada. Existe a diferença para aqueles que andam em honra e para aqueles que não andam. E todos aqueles que o Senhor salvou, o Senhor chamou para andar em honra. Amém, amém? Para se posicionar em honra, para que a sua atitude, a sua linguagem, a sua postura seja de honra, e aquilo que é dado a você de volta seja de honra. Toda desonra é uma estratégia do diabo para tirar a recompensa. Toda desonra é uma estratégia do diabo para oprimir aquele que está fazendo o melhor, tentando invalidar o seu trabalho, tentando invalidar a sua ação, tentando entristecer seu coração. Nós temos a palavra de Deus recheada disso. Recheada. O próprio diabo usou a honra indevida para poder causar uma tragédia, usando pessoas que não tinham discernimento disso. Passa desapercebido de nós. Quando Davi volta da batalha, mais uma guerra vencida, mais uma batalha vencida. Então a Bíblia relata isso, que Davi está voltando de mais uma vitória. As mulheres de Jerusalém saem das suas casas para poder celebrar. Só que elas não vão receber Davi voltando da batalha. Elas vão até o rei Saul. Elas vão até o rei Saul celebrando e honrando. Só que o diabo coloca na boca dela uma honra para Davi em detrimento a Saul. Até então elas saírem para honrar, não tinha nenhum problema. Mas o que saiu da boca delas? Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. O que elas estavam dizendo? Davi, servo de Saul, é 10 vezes melhor do que Saul. É 10 vezes melhor do que Saul. Não interessa se Saul é rei. Davi, o seu guerreiro, é 10 vezes melhor. Naquele momento, um espírito de ciúme, de indignação entrou em Saul. E Saul começou a perseguir Davi. O que Davi tinha a ver com isso? A honra indevida provocou uma perseguição. Ao invés de Davi ser honrado pelo trabalho que ele estava realizando, ele teve perseguição por causa da honra invertida. Quem está entendendo? Então preste atenção que isso é muito importante. Isso é muito importante porque muda a história de vida de pessoas. Muda a história de vida de pessoas. E o inimigo se alimenta disso. E ele não apenas se alimenta, ele dá essa... Qual é a palavra que sumiu? Ele inspira isso. Para que quem não semeia honra, não tem honra para colher. Para que a pessoa perca aquilo que está preparado e coloque outros em guerra. Quando a honra está estabelecida no seu lugar de vida, a harmonia, a alegria e avanço. Amém? Posso repetir isso? Quando a honra está no seu lugar devido, a harmonia, a alegria e a avanço. O avanço acontece quando as coisas estão bem claras, bem estabelecidas. Amém? E isso é algo que todos nós precisamos aprender. Precisamos aprender, porque isso diz respeito ao nosso dia a dia, desde a menor coisa à maior coisa que fazemos. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 12. Quero falar com vocês sobre o poder da aliança, da intercessão e a honra de Deus. E alguém diz glória a Deus. Diz assim, versículo 1:
Então o Senhor disse a Abraão, vamos estar de pé? Você fica de pé, eu tomo água. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, a casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, abençoarei e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Eu quero repetir o versículo 2 aqui. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Vamos por aqui. Versículo 10. Houve fome naquela terra. Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Saraí, sua mulher: pensei que você é bonita. Quando os egípcios virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, e me deixarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem, por amor de você, minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Saraí era uma mulher muito bonita. Vendo os homens da corte de Faraó, elogiaram diante de Faraó, e ela foi levada a seu palácio. Ele tratou bem Abraão por causa dela. Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu a Faraó e a sua corte com graves doenças por causa de Saraí, mulher de Abraão. Amém. Poder sentar. Eu estou olhando para esse texto hoje de uma forma que nunca olhei, e eu quero mostrar isso para você. Quando o Senhor chamou Abraão, e Abraão, ouvindo a voz de Deus, lhe obedeceu, Deus fez uma aliança com Abraão. Deus fez o quê? Deus fez uma aliança com Abraão. Diga para o teu irmão: Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de aliança. Deus fez uma aliança com Abraão. E Abraão começou a sua carreira e chegou ali no lugar onde Deus o havia mandado. E ao chegar naquele lugar, ele olhou e disse: olha, as coisas aqui não estão legal. As coisas aqui não estão legal. Tem fome aqui, eu vou descer para o Egito. Eu vou descer para o Egito. E quando ele tentou descer para o Egito, ele, percebendo que a mulher dele era muito bonita, devia ser algo fora do comum, né? E ele deu a instrução para ela: mente aí, você é minha irmã minha, diga que é minha irmã, para que eu não morra e seja poupado. E aconteceu exatamente como ele disse. Tomaram a mulher dele e o levaram. Fala sério, né? Tomaram a mulher dele e o levaram para o palácio. Abraão chegou lá. E agora, o que eu vou fazer? É como se ele tivesse vendido sua mulher por camelo. Quem é casado aqui? Pergunta aí para os camaradas aí: quantos camelos e camelas vale sua mulher? Quanto dá para você ganhar por ela? Sem graça essa pergunta, né? Agora pergunta para as mulheres: o seu marido, quantos camelos ele vale? O fato aqui é que Deus fez uma aliança com Abraão lá atrás e disse assim: olha, quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Eu quero fazer uma pergunta, eu quero fazer uma afirmação e uma pergunta. A afirmação é que o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo. Ele é Deus de aliança. E com quem Ele tem uma aliança, Ele declara: quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Quem se levantar contra você, se levanta contra mim. Quem você estender a mão para abençoar, eu abençoo por amor a você. Quem acredita que Deus guarda você,
contigo, dá o seu melhor, glória a Deus. Dê o seu melhor, oferta de palmas. Deus mudou aquele quadro de Abraão pelo poder da aliança. Primeiro lugar, você está ligado? Abraão não era para ter descido para o Egito. Primeiro lugar, ele errou. Deus mandou ele para a terra de Canaã. Quando ele chegou lá, ele fez uma avaliação e ele não ficou onde Deus o mandou. Ele foi para onde ele achava que era melhor. Meu amado, aprende com Abraão. Se você for para onde você acha melhor e não para onde Deus manda você, você vai cair na mão de Faraó. Falou? Aprende a ficar onde Deus te manda, porque onde Deus te manda, Deus te prospera. Onde Deus te manda, Deus te guarda. Onde Deus te manda, Ele te protege. É claro que por causa da aliança, onde você for, no final das contas Ele vai proteger. Mas você corre o risco de ter que vender tua mulher ou teu marido por um camelo, por uma camela, ou ser tomado de você, porque você está onde Deus não mandou você estar. Abraão foi para o lugar que Deus não lhe mandou, porque ele achou que lá seria melhor para ele. Alô? Talvez você entrou aqui hoje dizendo: eu vou ficar aqui porque aqui é melhor para mim, e você está ouvindo Deus dizendo que não é. Talvez você entrou aqui dizendo: aqui não é o lugar, e Deus está dizendo aqui, ó, você está olhando os defeitos e você está no lugar que eu mandei você ficar. Eu não sei qual é o seu olhar, mas talvez tenha resposta de gente dizendo: você entendeu? Que apesar das lutas, é aqui que eu te quero, que eu te protejo, que eu te farei crescer, que eu te farei multiplicar e farei o seu nome grande. Farei seu nome grande. Que você está no centro da minha vontade, está no lugar onde eu te coloquei, que eu vou te engrandecer. Então Abraão saiu dali e cometeu esse primeiro erro. Abraão cometeu o segundo erro de mentir. Mas ele foi até o Senhor e disse: Senhor, eu pequei, eu errei, fiz o que não devia fazer, e agora? E Deus disse: por causa da minha aliança contigo, eu devolverei a sua esposa. Então escute isso, você está ligado? Aconteça o que acontecer na sua vida, o que acontece contigo precisa firmar a sua aliança e não te separar dele. O que acontecer com você precisa te levar mais para perto dele e não te afastar dele. Porque no final das contas, a luta ou o erro que você cometeu, o que vai te livrar, o que vai te guardar, é o poder da aliança que você tem com Deus. É o poder da aliança sobrenatural que Ele tem contigo. O que vai fazer a diferença na sua vida não é o seu poder, a sua escolha, a sua beleza, o seu dinheiro, mas é a sua aliança com Deus. Então, ainda que uma multidão te persiga, um exército se levante contra você, você e Deus é maioria. Você e Deus é maioria. Você e Deus é maioria. Agindo Deus, quem impedirá? Ainda que o exército se levante contra você, o lugar mais seguro para você ficar é ao lado do Senhor, mantendo a sua aliança inabalável. Não ande por vistas, ande por aliança. Quem recebe isso pode se expressar ao Senhor Deus. Aqui nós vemos o poder da aliança de Abraão com Deus. E o Senhor devolveu a sua esposa, e ele saiu daquela cidade, e ele voltou para a terra que o Senhor lhe mandou. Você quer outro? Abre aí, 2 Reis, capítulo 1 Reis, capítulo 19. E alguém diz glória a Deus, outro diga aleluia, outro diga louvado seja Deus.
Alguém se coloque de pé e profetiza, por favor. Chegamos nesse nível não, vamos chegar aqui, papai. Amém. Segunda Reis. Já está lá na tela já? Deixa eu ver aqui. Essa já é a fuga de Elias. Vamos lá, capítulo 18, versículo 39, aquela batalha de Elias no Carmelo. Podemos ler? 30, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se. Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Em quê? Em honra ao nome do Senhor. E cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam sementes de 2 medidas. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhe disse: enche de água 4 jarras grandes e derramaram sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse eles, e fizeram novamente. Façam pela 3ª vez, ordenou a eles, e fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus de Israel e que sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responda-me, ó Senhor, responda-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que faz o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha e as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aqui nós vemos não apenas o poder da aliança, mas o poder da intercessão. Elias estava em missão. Elias estava em quê? Elias estava em missão, era o profeta de Israel, e ele estava confrontando o profeta de Baal, porque os profetas de Baal haviam roubado o coração do povo para si. E Elias fez um desafio. O desafio de Elias era levantar o altar. Qual era o desafio de Elias? E você sabe que o nosso livro, o nosso ministério está pautado nisso, porque esse é o nosso chamado: levantar altares. Qual é o chamado? O altar, quando um altar é levantado, ele traz pelo menos 4 milagres. Ele sara a terra, arranca a maldição da terra, ele sara a terra, ele restaura profetas, ele abre o portal e ele devolve o coração dos filhos para o pai. Aqui diante de Elias, ele estava sarando a terra. Baal havia dominado a terra de Israel, e Baal havia deturpado a mente e o coração do próprio povo de Deus. Baal, que se apresentava como um pai, se apresentava como um marido, se apresentava como um senhor, se apresentava como um protetor, havia ganhado o coração do povo, e o povo havia se desviado de Deus por causa do nível de idolatria que havia em Israel, pautado ali por Acabe e Jezabel, sentado no trono de Israel. Deus levantou o profeta Elias para esse confronto de nação. Para esse confronto de quê? De nação. E Elias chegou ali contra 400 profetas de Baal, 450 profetas de Balins, e ele foi sozinho. Aqui nós vemos que a vida de um profeta, ela é solitária.
Porque quando o profeta ele faz convocações, ele não faz convocações para festa, ele faz convocações para guerra. E o pessoal gosta de ir em festa, não gosta de guerra, não é verdade? Então Elias estava sozinho por um motivo. Estava sozinho pelo outro motivo, que o povo estava com medo. Os profetas do Senhor estavam sendo mortos, ali, perseguidos e mortos. E eles não queriam se expor. Então Deus levantou Elias para que Elias se expôsse, para que Elias se colocasse na frente, para que Elias fosse referência para o seu povo. Então Elias, esta missão, esse ato profético, que devolveria o coração dos pais aos filhos, o simples levantar de pedras, ali naquele caso, eles faziam o sacrifício do animal, né? Derramavam o seu sangue, ali eles derramaram água, para que o Senhor respondesse com fogo, arrumou as pedras. Hoje, nós não fazemos isso. Por quê? Porque o sacrifício perfeito já foi feito. Amém. Quando levantamos o altar, nós lembramos do sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário, não é, amém? O seu sangue derramado. Então o suco de uva simboliza o sangue, a água simboliza a palavra, o azeite simboliza o Espírito Santo, e esse é o nosso chamado também para a transformação do território. Quando Elias fez esse ato profético, ele fez essa oração que eu li com você aqui, ele disse: mostra hoje que eu sou o teu servo, e que sobre a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Por que essa oração dessa forma? Porque o ato profético em si, ele parece nada. Um ato profético em si, ele parece nada. Ele é apenas uma figura, parece muitas vezes um teatro. Você está entendendo? Só que é uma figura debaixo de uma unção poderosa, debaixo de uma aliança, debaixo de um comando, debaixo do sobrenatural. É quando Deus está dizendo assim: eu quero mostrar que isso que não parece nada está debaixo da minha obediência, está debaixo da minha direção, e eu vou manifestar o meu poder. Isso que é tremendo. Os profetas de Baal, de Baalins, 850, ficaram horas clamando. Imagina 850 homens clamando, se retalhando, rolando no chão e gritando. Imagine. Olha para cá. Isso mostra duas coisas que eu quero chamar a sua atenção. Tem gente lá fora que tem mais coragem de fazer mais coisas com fé no seu Deus do que gente que serve a Deus aqui dentro, que serve ao verdadeiro Deus. Hoje, no meio dos crentes, se é rico, não vou fazer isso não, ah meu Deus do céu. Os profetas de Baal, eles se apresentam, se rasgam, se rolam no chão, para que o seu Deus ouça. E muitos servos de Deus estão escondidos no meio da multidão. Alguém pode pedir misericórdia? Estão escondidos. Elias se apresenta ali, diante daquela batalha, e ele diz: eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu. Se isso tudo que eu estou fazendo, que tem um olhar de desconfiança até pelos meus, é da tua parte, que o Senhor responda. Imediatamente o Senhor respondeu. Caiu fogo do céu, consumiu aquele holocausto, consumiu aquela água, e todo o povo se ajoelhou naquele lugar e começou a declarar: só o Senhor é Deus. O poder de um ato profético devolve o coração dos filhos para o Pai. O ato profético, como um altar, faz com que as cadeias que prendem a mente e o coração sejam quebradas, e os filhos de Deus sejam arrancados das trevas para a luz, sejam arrancados do poder de Satanás para o poder de Deus,
sejam arrancados do poder do pecado para o poder da vida e da santidade do Senhor. Eu quero dizer a você que aquele que te chama, em qualquer situação que você está, onde você entra, Ele é poderoso para te guardar, Ele é poderoso para te livrar, Ele é poderoso para te levantar. Aleluia, e Ele mesmo vai diante de você responder com fogo, para que todos saibam que Ele te chamou, que Ele te levantou, e que tudo que você está fazendo foi Ele que mandou você fazer. Amém. Aleluia. Aleluia. Em 2000 e alguma coisa, 2000 bolinha, começando a igreja ali embaixo do viaduto, nós fomos abrir uma rádio comunitária ali em Santa Bárbara, e nós fomos fazer um programa de rádio. Deus já nos usava por cura, o Senhor já nos usava com milagres, com libertação. Se tiver alguém enfermo aqui, seja curado, né? E eu falei, vou fazer um programa de evangelismo, atrair as vidas e vou curar os enfermos, em nome de Jesus. E fui fazer esse programa com esse intuito. Me planejei para isso e fui fazer o programa. Cheguei lá, conversei com os donos, vi o valor e os horários. O Espírito Santo falou comigo: você não vai fazer um programa como você quer. Eu falei, peraí, isso está na contracapa do livro. Eu só queria ganhar almas e fazer a igreja crescer. Era isso que eu queria, ganhar almas e fazer. Tem algum problema com isso? Não. Tem, pastor? Não. Tem algum problema ganhar almas e fazer a igreja crescer? Eu fui abrir um programa para pregar o evangelho, ganhar almas e fazer a igreja crescer. Cheguei lá, Deus falou, não. Falei, não, peraí, eu estou fazendo o que aqui? E o Senhor disse assim para mim: eu quero que você seja uma voz profética. Você vai abrir um programa às 18 horas, e o nome do programa será Adoração na Viração do Dia. Quem lembra desse programa? Adoração na Viração do Dia. Você vai me adorar e depois você vai falar. Eu quero que você seja uma voz profética. Então nós começamos aquele programa com o toque de chofar. É 18 horas, na hora que o pai vem ter com o filho, e 7 minutos de adoração. E depois eu ministrava uma palavra profética para o povo. Por longo tempo, era todos os dias. Eu fazia até o telefone do rádio, ligava para a rádio, parado. Nós vamos voltar com esse programa, amém? Porque chegou o tempo do vinho novo, amém? Então nós vamos fazer o live. Já estou falando com algumas pessoas para me ajudar. Nós vamos voltar. Ou seja, quando você é aliançado com Deus, você não anda pela ideia que você quer, ainda que ela pareça muito natural, ainda que ela pareça muito legal, é isso aqui. Mas o Senhor tem algo para você. O Senhor tem algo para a sua vida que Ele vai testificar. E quantas vezes isso vai parecer ser completamente contrário ao que você quer, ou o que você acha que deve ser. É claro que eu estou falando aqui de um ministério pastoral independente. Eu não estou falando de ovelhas que tem pastor que lhe orienta. Amém? Eu estava aqui, meu pastor me colocou aqui, e vai lá, negão, se vira lá. Eu, beleza, de vez em quando eu falava com ele, eu ia me virando aqui, né? Então era um pastor independente. Eu precisava tomar decisões para levar a igreja a crescer. A minha mulher estava acreditando em mim. Ela saía todo dia para ir para o trabalho e me deixava em casa. Ela chegava do trabalho, eu te dava um beijinho, eu pegava o carro dela e saía. Só tinha um, ainda bem que chegou vinho novo.
Carmesim. E a gente saía para poder pregar o evangelho. Eu tinha que dar resposta para minha casa. Se Deus me chamou para o ministério, a resposta era a igreja crescer. Alô? A resposta era o ministério avançar. Ninguém fica na frente da igreja para fazer culto com 2, com 3, e não importa quantos vêm. Se você tem um chamado, você tem chamado para ganhar almas, para cuidar dessas vidas, quem está entendendo? Para levá-las a crescer. Isso é trabalho e dá trabalho. Ninguém ganha almas na tua igreja crescer indo só no culto. É ministério, é bater de porta em porta. Foi assim que as pessoas aqui do Novo México e do Boa Esperança me conheceram. Foi assim que eu cheguei na sua casa, né, Angela? 20 anos atrás. 20 anos. O Lesley é pequenininho, né? Um dos primeiros que eu conheci aqui, por incrível que pareça, da família, não foi Josimar, não, foi Zé Luiz. E eu nunca ganhei Zé Luiz para Jesus. Sangue de Jesus vem por quê? Segura ele, né? Ele vem voado que só ele, magrinho. Ou seja, amados, o chamado ministerial é isso. Mas preste atenção no que eu estou pregando para você. Quando você faz a vontade dele, você pode chegar com Elias e dizer: Senhor, mostra que eu sou teu servo, e que sobre a tua palavra é que eu faço todas essas coisas. Quando você anda independente, fazendo o que quer fazer, do jeito que você quer fazer, você vai para o joelho e pedir misericórdia, porque você quebrou a aliança. Quem está entendendo? Mas quando você anda na obediência, você pode parecer que aos seus olhos você está pegando o caminho mais difícil, você está pegando o caminho de descida, mas se o Senhor mandou você, Ele sabe o final, Ele sabe o que tem que ser feito, Ele sabe o que está fazendo, e Ele é quem responde com fogo. É Ele quem responde com fogo. Então, graças a Deus, que a minha esposa ela não se arrependeu de ter confiado no nosso ministério. Que a cada dia, a cada semana, com todas as nossas dificuldades, a gente tinha gente nova chegando, né? Tinha gente nova chegando, tinha obra de Deus sendo feita, tinha obra de Deus sendo confirmada. Essa unção, ela continua neste lugar. O Deus que chama é o Deus que garante. A aliança com Deus é pautada na obediência, não nas ideias legais, nas ideias bonitas. É pautada na obediência da fé. O Senhor tem um compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não é o quadro bonito ou o quadro difícil que nos faz andar, nos faz parar, mas é a voz do Senhor. É a voz do Senhor que nos faz andar. É a voz do Senhor que nos faz parar. A direção da nossa vida não está pautada nas contas que nós fazemos, mas está pautada na direção que o Senhor determina, porque é Ele que garante, é Ele que sustenta, é Ele que renova, é Ele que fortalece. Glória a Deus. A tua vitória não está pautada no que você sabe, mas está pautada no que você obedece. Onde você está? A conquista e a vitória não são dos mais valentes, dos mais sábios, mas dos mais obedientes e dos determinados para fazer a vontade de Deus. Foi desse jeito que eu fiquei 10 anos sem namorar. Quando se dizia beijinho, eu lembrava do biscoito beijinho que vendia lá na venda da minha mãe, porque eu já tinha esquecido o que era isso. Já tinha me esquecido que era beijinho. Por causa da aliança, da obediência, escutou? Por causa da aliança e da obediência. Quem está aí? Deus está falando com você? Eu não sei qual é o momento da tua vida que você está passando, estou indo no final.
Mas o que eu quero dizer para você, o que te sustenta nos momentos mais difíceis e que te honra no final, é a aliança que você tem com Deus. É a aliança que você permanece nele. Não ande por vistas nem por ideia, ande por obediência, ande por fé. Ande por obediência e ande por fé. Porque Deus honra quem lhe honra. Deus honra quem lhe honra. Quando nós fizemos o altar, depois desse período que nós fizemos, altar dos 48 bairros da cidade de Niterói, e o Senhor mostrou para nós o Brasil. No ano seguinte, nós fizemos 24 dias, junho de 2009, e no mesmo ano que terminamos, nós levantamos os guardas dos lugares altos. Quem foi guarda dos lugares altos? Os guardas dos lugares altos nós pegamos em volta de Niterói, eram 28 bairros e um do centro, 28 se não me engano. E nós enviávamos de 2 em 2, reunimos na igreja todo sábado, às 3 horas da tarde, eu ministrava para eles, e a gente pegava o caminho do fogo, cada um ia para o seu bairro de conquista para interceder. Tinha que estar lá o quê? 18 horas? Não, antes. 5h30, no máximo 5h30 lá. Tinha que estar lá 5h30. Aleluia. E pegava e se espalhava. Eu queria que os 4 se levantassem e dissessem o nome do seu bairro de conquista. Rapidamente. Fonseca. Então com a gente. Boa viagem. Engenho do Mar. Olha que coisa linda. E grita. Dá um teco de Paulo. Um ano, todo sábado, o pessoal saía daqui e ia para o seu bairro para interceder, orar. Depois de um ano, desgastante demais, né? Não deu para continuar. Aí eu, o pastor Flávio, na época o pastor Paulo, pegava o nosso carro, e a gente saía, dando volta na cidade, 2 horas orando, mais um ano. Em 2010, o Senhor mandou renovar todos os altares. Depois que acabou do pessoal ir, renovamos todos os altares e fizemos mais um ano ali em 2010 de carro. Naquele ano, foi o ano, presta atenção, recompensa. Naquele ano, foi o ano que nós ganhamos uma casa em Itaipu, no valor de 180 mil reais. Amém, glória a Deus. Naquele ano, no ano seguinte, em 2011, nós ganhamos um prédio no centro de Niterói. Nós abrimos uma igreja lá, em frente à rodoviária, Foz da Cruz. Quem conheceu a igreja? Em Foz da Cruz. Nós entramos para pagar um aluguel de R$2.000. Nunca pagamos um aluguel. E um ano e meio depois, o prédio foi dado a nós. Um prédio que valia R$700 mil. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Quando Deus deu prédio, Ele disse que era recompensa pelo nosso trabalho. Fala para o teu irmão: Deus honra a aliança. Deus honra a aliança. Eu estou dizendo para você que isso é recompensa do trabalho. Isso é recompensa da aliança. Apóstolo, para entrar aqui tinha muita gente, muito dinheiro. Fala para o teu irmão: Deus honra o trabalho. Através desta casa, ficamos com ela 2 anos. O que fizeram lá, pastor Flávio? Retiro jovem. Quantos anos? 1 ano. Fizeram um retiro lá. Quantos se batizaram naquele ano? Uns 11 ou uns 15, sei lá. Tem alguém aqui que se batizou naquele retiro aqui? Da Catiara? Quem estava lá? Quem estava lá? Ai, que coisa linda, né? História é tremenda.
Olha a construção de uma história, presta atenção aqui. Olha a construção de uma história por causa da obediência. Olha a construção da história por causa da aliança. Olha o retorno de Deus porque você é obediente à sua voz. Quantas vezes obedecer parece a coisa errada a se fazer, parece que você está perdendo tempo, mas é o que faz a sua casa ser edificada na rocha. É o que faz a sua casa ser edificada na rocha. Esta casa, ela foi vendida por 180 mil reais. E foi ela que foi dado de entrada aqui nesse lugar, que já valia 480 mil reais, quando nós entramos em 2011, em 2010. Glória a Deus. Sabe o que coisa aqui? O ano de 2009, o ano de 2010, foi o ano de maior trabalho dessa igreja em favor do movimento profético na cidade, e foi o ano de maior prosperidade. Foi o ano que mais levantamos líderes aqui. Foi o ano que mais batizamos gente aqui. Em 2012, para você ter ideia, nós tínhamos 2 igrejas lá de baixo, aqui de cima, e abrimos 12 bases territoriais. Nós estávamos dentro de 12 bairros. Tudo consequência de um trabalho de obediência, um trabalho chamado Atos Proféticos. Um trabalho profético. Você está entendendo? É disso aqui que se trata esse livro. Esse livro se trata de um chamado. Quando Deus disse assim, profeta, Deus disse, profeta, não era o que eu queria. Eu queria ser evangelista, eu queria ganhar almas, eu queria expulsar demônio, eu queria curar enfermo, mas o chamado era outro. E eu tentava conciliar ele com a igreja dali para frente. Então cometi muitos erros. E o que eu vou escrever aqui é para que muita gente não cometa erros que eu cometi. Meu nome saiba conduzir a igreja, saiba conduzir o ministério profético, saiba avançar. É o que nós estamos procurando fazer hoje, assumir o ministério apostólico, tendo formado pastores, tendo mais pastores a ser formados, porque agora nós já temos a segunda turma. 11 alunos daqui será formado o quê? Segundo ano, professora? Médio em teologia. Aleluia! E nós vamos partir para o bacharel, sim ou não? Nós vamos partir para o bacharel 3º ano e vamos abrir nova turma ano que vem, não é meu nome? Então preste atenção, a multiplicação de Deus vem quando você obedece. Estamos nesse lugar por causa do que fizemos em 2009, em 2010. As nossas experiências estão pautadas no mover profético que fizemos especificamente em 2009 e em 2010. O prédio ficou conosco 7 anos e Deus nos mandou ofertar de volta para quem havia ofertado para nós. Agora ele não valia mais 700 mil, ele valia 1.500.000. A pessoa que havia nos ofertado veio conversar comigo e querer comprar. Eu disse não. Era a nossa ovelha. Eu disse não. Não, eu vou pagando, o senhor vai pagando o terreno aqui. Eu falei não vou vender não. Estava lá o prédio, elefante branco, não sabia o que fazer, não tinha dinheiro para fazer nada. E botei ele em oração, me incomodou. 2 semanas depois, Deus disse assim para mim. Deus disse assim para mim: eu guardei para ela por 7 anos, para que ela tivesse alguma coisa. Coloquei nas suas mãos para que você cuidasse. E para que você tivesse uma oferta de milhares para entregar. Oferte para ela de volta. Oferte para ela de volta. Ei, 2 semanas
para me pagar R$500 por mês. Não, R$500? 5 mil por mês. Eu já tinha acabado aqui. Aí 2 semanas depois, Deus manda eu dar, ofertar de volta. Foi Deus ou foi o diabo que disse isso? Vou dar chance para você. 2 semanas antes eu podia ter vendido para receber 5 mil por mês. E agora vem uma voz do além, no meu ouvido esquerdo, dizendo, oferta de volta. O que ouviu? Ó, o cinto caiu? Você não vai cair não, tá? Preste atenção nisso. Deus é o Deus da aliança. Deus é o Deus da aliança. Aquela voz veio e disse, vai. Essa pessoa que havia ofertado o prédio foi a mesma pessoa que ofertou a casa. Será que Deus só tinha aliança comigo ou aliança com ela também? Hã? Eu também. Aliança com ela também. Catuca, teu irmão, você está entendendo a mente do seu Deus? Ela estava precisando. E estava na minha mão. Ele botou na minha mão para guardar. Nós usufruímos dele por anos. E ele sabia que a gente tinha coração e tinha honra para obedecer. Porque uma coisa é você receber, outra coisa é você dar. Sim ou não? Uma coisa é você receber, outra coisa é você dar. Agora ele não valia 7 anos depois, não valia 700 mil. Ele valia 1.500.000. E a gente pagando aqui ainda devendo 450 mil. Já entrou tanto juros que a gente ainda continua devendo 450 mil. Você que Deus tem poder. E o Senhor se arrependeu? Não. Assim como Deus nos visitou, nos fez entrar nesse lugar, nós ofertamos de volta para ela. E como um recado, diga para a sua família que nós temos mais caráter hoje do que quando foi ofertado para nós. E que é para que você recupere a sua vida financeira e Deus te levante de novo. E do jeito que nós recebemos, nós ofertamos de volta aquele prédio e para a glória de Deus ela está recuperando a vida financeira dela. Glória a Deus. Ao Senhor. Eu creio que Deus está falando com muita gente aqui. Deus não só fala quando você vai receber, Deus fala principalmente quando é para você dar. Porque quando você recebe, você está sendo honrado com uma colheita. Quando você dá, você está honrando com uma semente. E se uma colheita de 1.500.000 saiu dessa igreja, imagine, se uma semente de 1.500.000 saiu dessa igreja, imagine a colheita que está por chegar. Imagine a colheita que está por chegar. Imagine a colheita que está por chegar. Então, as colheitas milionárias que nós ainda vamos receber nesse ministério. Amém? Finalizando. O poder, estou falando do poder da aliança e da intercessão. Abre João capítulo 2. E eu quero finalizar aqui, eu sei que já tomei bastante tempo. Histórias como essa vai ter lá no nosso livro, amém? Jesus transformado em vinho. Versículo 1. No terceiro dia houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais:
façam tudo o que ele lhe mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado para os judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Era pequeno não, né? Disse Jesus aos serviçais: encham os potes de água. E encheram até a porta. Então ele disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Canaã da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim sua glória, e os seus discípulos creram nele. Isso também aponta para a ressurreição dos mortos. Amém? Para o corpo glorificado que nós vamos ter. Mas os 2 versículos que eu quero destacar aqui é que Maria intercede. E esse diálogo, no mínimo, ele é esquisito. Ela vem falar com ele e ele responde para ela: mulher, não é chegada a minha hora. Que tenho eu contigo? Ainda parece grosseiro, não parece? Não parece grosseiro? Que tenho eu contigo? E aí, ela, ao invés de ficar chateada, ela vai lá para o pessoal e diz assim: faça tudo o que ele mandar você fazer. Ele manda. Ou seja, ela sabia exatamente quem ele era, e ele sabia exatamente quem era ela. É claro, era a mãe. O que eu quero dizer com isso? O peso da aliança faz toda a diferença na intercessão. O peso da aliança faz toda a diferença em uma oração. A intercessão não é simplesmente fé. Intercessão é questão de aliança. Diga aliança. Aqui, Jesus responde isso para Maria e ela diz assim: faça tudo o que ele mandar. E ele simplesmente se movimenta na direção de responder a ela aquilo que ela havia pedido por causa da aliança que tinha com ela. Quem era mesmo aquele casal? Qual é o nome do casal que estava casando? Qual é o nome dos pais dele? Mas qual é o nome de quem intercedeu? Qual é o nome? Maria. E quem ela era? Então, esse texto aqui está apontando para quem tem aliança com ele e para quem fez a intercessão. Quem recebeu uma graça. Mas o poder da aliança, o poder da intercessão pode mudar a vida de quem nem conhece o Senhor, por causa da aliança que você tem com ele. Assim Deus abençoa os seus familiares. Assim Deus abençoa os seus, por causa da aliança que você tem com Deus e por causa da sua intercessão. Tem pessoas que são visitadas, tem pessoas que são livradas, tem pessoas que são salvas, porque tem alguém orando por ela, tem alguém intercedendo por ela. O diabo vai com sede e ele diz: agora eu te pego porque tem legalidade. Quando ele chega perto, tem um anjo lá, e ele diz: por que esse anjo tem aqui? Aí ela diz assim: a mãe dela, a mãe dele está orando aquele lá de cima, e ele viu um anjo para guardar, ele viu um anjo para proteger. Você sabe que meu sogro partiu, o pai da apóstola Israel, e ele já tinha 91 anos. Ele foi maçom por quase 50 anos. Não foi mais, né? Mais 50 anos. A gente não tinha entrada para poder pregar o evangelho, para poder falar. Teve um período para cá que nem eu mais orava nas festas. Era que orava para mudar conflitos. Eu sou mais pesado em língua, mais pesado de palavra. Então estava nesse nível. O ano passado ele teve Covid, nessa idade, ficou internado. Quando voltou,
A minha preocupação não era com a eternidade. E a Estael, o irmão dela, claro, mas há 23 anos que a gente é casado, ela intercede pela sua família, acreditando na salvação de cada um deles, pedindo ao Senhor que salve cada um deles. E com o passar do tempo, a preocupação aumenta por causa da idade dos pais. E nesse ano passado, eu fui conversar com ele e eu fiz uma pergunta a ele sobre a eternidade. E essa conversa não durou 5 minutos, porque minha sogra chegou e, como zagueirona, pá, ela parou a bola e o jogo acabou. A gente não continuou, não deu para continuar. Mas quando ele está internado agora, na semana que nós estávamos fazendo a proclamação do Evangelho, acabou no sábado, no domingo ela chega lá da visita e diz assim: Jorge, meu pai mandou um recado para você. Eu falei: qual? Ela disse: ele disse que está pronto para a eternidade. Eu falei: uau! Mas para mim é. Quando foi? E ela lembrou: Jorge, tem mais de um ano que você conversou isso com ele, né? Aí eu falei: meu Deus. Naquela hora Deus falou comigo: para tudo e passa aí com ela para lá, todo dia se precisar, porque eu vou fazer aula. Eu parei tudo. A partir daquele dia sim, dia não, ela ia, a gente ia junto, né? Ia junto para visitá-la, eu não podia visitá-la, ficava lá embaixo, só podia ir para 2, tá, não sei o que. Conversei com ele sobre isso. Aí Deus é tão lindo que a sogra ficou doente. Deus botou a mulher doente. Pegou Covid. Ficou 10 dias em casa. Foi a semana que a Emanuele chegou. E eu pude subir. E um desses dias já tinha ido uma vez com ela, não pude falar nada. Ela ficava lá o tempo todo, quando a gente tinha revisão, né? Ela é esposa. E aí subiu a apóstola Emanuele. Daqui a pouco a Emanuele desce e diz assim: meu avô quer ver você. Eu falei línguas, sapateei para ligar embora. Subimos e lá nós fizemos o apelo. Ele lúcido, falando, ainda estava muito bem, né? Falando. Ele mudou de assunto 2 vezes. Ele já tinha tido um sonho com Jesus, andando com Jesus, de roupa de festa. E Jesus entrou numa sala, olhou assim para ele e ele cumprimentou ele, entrou numa sala e ele ficou olhando. E alguém disse assim: as bodas estão próximas. E ele já está quase para entrar nela. E Jesus já está esperando por ele. E nós conseguimos ali fazer o apelo. Está gravado, voltamos lá. Ele renunciou seus deuses, renunciou à maçonaria, entregou a vida dele para Jesus. Confessou com a boca e creu com o coração. Aleluia, confessou com a boca e creu com o coração. O poder da aliança. Saiu de lá tão extasiado que ela nem queria acreditar. Jorge, será que foi isso meu? Será que foi isso meu? Falei: claro, será que foi isso meu? À tarde Deus nos visita. Eu estava sentado na minha cadeira do papai que eu tenho lá em casa, eu estava sentado lá, Deus falou comigo: você não tem ideia o que eu fiz hoje. Os grilhões que eu quebrei por causa da aliança com a minha serva, por causa da minha aliança. Os meus adversários nem imaginavam mais que eu faria, mas eu sou o Senhor que honro a aliança. Aleluia! 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 Nós saímos aquela tarde, aquela noite, nós 3. Deus nos tomou no carro, a gente foi orando em línguas e profetizando, a alegria enchendo nosso coração. 2 dias depois ela foi lá e batizou ele no leito mesmo. Mas 2 dias depois tomou Santa Ceia. E 3 dias, 4 dias depois, o Senhor levou para si. Por causa da aliança. Alguém que Deus escolheu, que o diabo amarrou a vida toda. Aí Deus faz
toma a sua semente, e por causa faz uma aliança com a sua semente, e por causa da aliança com a sua semente, ele vai e salva aquela pessoa. Deus lindo, né? Por causa do filho. Eu tive a alegria de ganhar meu pai para Jesus, de um dia pastor, de um dia obreiro, a diácono, está ali minha mãe missionária, o oitavo, o menos improvável, né? Quando você tem uma aliança com Deus, coisas extraordinárias acontecem, coisas poderosas acontecem. O engraçado é que aquele carro ali chegou 2 dias depois, no dia que ele tomou Santa Ceia. A Dandara foi lá de casa, eu encerro aqui, ela nos ativou para ver o Renegade, a gente foi lá, e aí não foi adiante, mas eu falei, saindo de lá falando para ela, você nos tirou de casa, e aí 3 dias depois, nós fechamos aquele carrinho antes dele partir. O vinho novo é isso, talvez seja o nome dele, ou Carmesim ou vinho novo, né? O vinho novo é isso. Nós entregamos um carro já surrado, 2014, mecânico, né? Pegamos um carro automático, zero, completamente diferente. Para mim, era Deus dizendo assim: eu estou mostrando o poder da aliança. Um corpo corruptível, um corpo morto é entregue e um novo é dado para o novo tempo. Completamente diferente. Outro carro, né? Outro carro. Está se colocando de pé. Eu contei histórias para você aqui hoje. Você pegou? E o principal dessa história é que Deus honra a aliança. E a tua intercessão, ela tem um peso maior ainda por causa da aliança que você tem com Ele. E nenhum trabalho de obediência e de entrega que você faz para o Senhor deixa de ter recompensa. Nenhum. No tempo que mais mergulhamos por cidades, foi o tempo que Deus mais nos honrou. Isso há 10 anos atrás. Porque nesse último ano nós estamos guerreando por São Gonçalo. E você pode ter certeza que nós estamos sendo participantes desse avivamento que já começou em São Gonçalo. Amém. Dessa transformação que já começou em São Gonçalo. E nós vamos ver coisas maiores acontecer. E Deus vai nos honrar em crescimento poderoso nesse lugar. E espalhar outras igrejas por conta da aliança e da obediência que temos com Ele. Tem creio? Outros pastores, outros líderes serão levantados em poder, em autoridade, em unção. Quem vai ser um deles? Para que esse evangelho vá muito mais longe. Queria que você colocasse a mão no seu coração. A unção que está sendo liberada hoje é a unção que quebra o jugo. Todo jugo de mentira, de desistência do diabo contra a sua vida está sendo quebrado hoje. Todo medo, todo pensamento que faria você quebrar a sua aliança, que faria você andar em direção contrária ao propósito de Deus na sua vida, foi denunciado hoje aqui. E o Senhor está liberando a você uma unção de fé e de coragem, uma unção de obediência. Porque essa fé, essa coragem, essa obediência vai sustentar você no lugar certo. Vai sustentar você no lugar certo. Ainda que você tenha que encarar um exército, uma multidão, você vai permanecer no lugar certo.
E ao permanecer no lugar certo, a honra de Deus vai alcançar você. O cuidado de Deus vai alcançar você. A proteção de Deus vai alcançar você. A promessa que Ele fez para Abraão vai alcançar você. Quem você abençoar vai ser abençoado. Quem amaldiçoar você vai ser amaldiçoado. Quem se levantar contra você, se levanta contra Ele. Porque você tem uma aliança com Ele. Pelo poder da aliança. E aquilo que é importante para você, e que você interceder, aleluia, a resposta vai chegar. A resposta vai chegar. Parecia que Jesus não tinha ouvido ou atendido a voz da sua mãe. Ele disse: mulher, não é chegada a minha hora. Mas o poder da intercessão faz com que a hora do Senhor na sua vida se antecipe, avance, comece. E eu profetizo que começa um virar de chave sobre a sua cabeça. Começa um virar de chave sobre o seu ministério. Começa um virar de chave sobre a sua família. O seu casamento será guardado. A sua família será guardada. A sua vida financeira será guardada. O seu ministério será guardado por causa da aliança. Eu oro ao Senhor nessa noite e declaro que sobre a sua vida, quem recebe e começa a falar em línguas, não vale encantamento. Sobre a sua vida está a bênção do Senhor. Onde acabou o vinho aqui, eu profetizo que vinho novo vai chegar. Vinho novo vai chegar. Alegria, renovo, paz, fortalecimento, portas novas vão se levantar você para pregar o evangelho dele, para fazer a vontade dele. Ministérios serão ativados e levantados hoje aqui, renovados pelo poder do teu nome, do teu sangue e da sua palavra, em nome de Jesus. E esse evangelho vai chegar aos confins da terra, e esse evangelho vai tocar todas as línguas, raças e nações, e o Senhor vai levantar aqui missionários, o Senhor vai levantar aqui profetas que vão cumprir esse chamado do Senhor. Profetizo a ativação de Deus sobre a sua vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Diga: Pai, eu renuncio a minha vontade pela sua. Eu renuncio os meus direitos pelo seu. Eu tomo em minha vida a direção que o Senhor tem para mim, porque eu sei que ela é boa, perfeita e agradável. Estou disposto a ser o que o Senhor quer que eu seja. O meu apóstolo só queria ganhar almas, encher a igreja, mas o Senhor queria que ele fosse uma voz profética. E é por isso que eu estou aqui e que nós estamos nesse lugar. Eu quero andar nesta carreira. O que o Senhor quiser que eu seja, eu serei, em nome de Jesus. Dá uma carta de palmas a Ele.